Artigo 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo primeiro. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo segundo. No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903. Salvo disposições diversas em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Título 2. Do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Capítulo 3. Do título à ordem. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo primeiro. Pode o endossante designar o endossatário e, para a validade do endosso dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante. Parágrafo segundo. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo terceiro. Considera-se não escrito o endosso cancelado total ou parcialmente. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e interrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordina o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário tem endosso em branco, pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 914. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Parágrafo primeiro. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Parágrafo segundo. Pagando o título tem o endossante a ação de regresso contra os co-obrigados anteriores. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, a falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e a falta de requisitos necessários ao exercício da ação. Artigo 916. As exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançado no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador com os mesmos poderes que recebeu.